Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde nós abordamos o Evangelho de Jesus e esses ensinamentos benditos, conectando com os estudos científicos da vida e do mundo moderno. Para nós darmos início, então, façamos a nossa prece de abertura. Deus Pai de amor, gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, prontos a aprender, crescer e evoluir com os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. Que saibamos multiplicar a luz, a felicidade e a alegria nos nossos caminhos para todos os que nos cercam e que as falanges de amor e luz possam derramar bênçãos sobre este nosso mundo. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas 16, capítulo 16, versículo 9. E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos da mamon da injustiça, para que quando cessar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor dos advogados venais de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos das convenções humanas. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se retorna aos tabernáculos eternos, não os localiza em espaços celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinala o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, não façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos deste modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento, mas na santificação, também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Bem, essa passagem, ela é uma passagem que traz uma reflexão muito profunda, porque se nós começarmos a analisar, Emmanuel nos remete às vidas ou existências passadas de cada um de nós. Emmanuel começa nos falando que nós todos, se estamos aqui num planeta de provas e expiações, temos passados sombrios, cometemos erros e ainda cometemos até hoje, né? E se nós temos todo este passado e nós já sabemos que pela lei de perfeição, né, a lei perfeita de Deus, ela nos ensina que nós temos que nos arrepender, expiar e regenerar, recuperar o que nós fizemos. Nesses 3 passos para apagarmos de nossa consciência a culpa dos erros do passado, nós podemos contar com amigos abnegados que são superiores a nós, que são anjos, mentores, guias, tutores, como quiserem chamar, de diferentes locais, tempos e espaços,
para nos guiarem neste caminho. Mas para a gente ter este amparo desses tutores, do coração abnegado desses, os tabernáculos a que Jesus se refere nesses corações, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que, de fato, agir no bem, fazendo o que nos cabe, nos reconhecendo, claro, imperfeitos, sabendo as nossas limitações, sabendo no que nós temos que melhorar, fazendo o esforço consciente diário para vencer essas fraquezas, que nem sempre é fácil. Contam com quedas, mas a gente tem que persistir em manter a vitória. Aí nós fazendo bem, não tem como não elevarmos o nosso padrão de vibração e atrairmos seres de luz para nos ampararem nessa caminhada, que não é fácil, nós sabemos, né? Todos ainda temos muito que crescer. Então, a reflexão é: somos ainda criminosos, entre aspas, ou seja, temos débitos do nosso passado? Sim, estamos aqui para aprender, regenerar e mostrar que nós estamos crescendo. Sim, temos que fazer a nossa parte, porque mesmo os piores criminosos, entre aspas, um dia se tornarão anjos. Um dia irão estar em comunhão perfeita com o Pai, porque essa é a lei de Deus. Dentro deste contexto, vamos ler um texto que nos ensina muito sobre essa questão dos crimes e erros que acabamos cometendo no nosso livro querido, o Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 6, rebeldia. O pequeno rebelde amava a mãezinha viúva com entranhado amor. Iludido pela indisciplina, dava ouvidos aos conselhos perversos. Estimava a leitura de episódios sensacionais em que os homens revoltados formam quadrilhas de malfeitores nas cidades grandes, e a qualquer página edificante preferia o folhetim com aventuras desagradáveis e criminosas. Engolfou-se em tantas histórias de gente má que, embora a palavra materna o convidasse ao trabalho digno, trazia sempre respostas negativas e rudes na ponta da língua. "Filho", exclamava a senhora paciente, "o homem de bem acomoda-se no serviço." "Eu não", replicava zombeteiro. "Vamos à oficina, filho. O chefe prometeu ceder-te um lugar." Não vou." "Mas já deixaste a escola, meu filho. É tempo de crescer e progredir nos deveres bem cumpridos." "Não fui à escola a fim de escravizar-me. Tenho inteligência. Ganharei com menor esforço." E enquanto a genitora costurava até tarde de modo a manter a casa modesta, o filho já rapaz vivia habitualmente na rua movimentada. Tomava alcoólicos em excesso e entregava-se a companhias perigosas que, pouco a pouco, lhe degradaram o caráter. Chegava à casa embriagado altas horas da noite e, muita vez, conduzidos por guardas policiais. Vinha a devotada mãe com o socorro e todos os instantes rogava-lhe no outro dia: "Filho, trabalhemos dignamente. Todo o tempo é adequado à retificação dos nossos erros." "Atrevido e ingrato", resmungava, "a senhora não me entende. Cale-se. Só fala em dever, dever, dever." A pobre costureira pedia-lhe calma, juízo, chorava e depois entrava em preces. Avançado no vício, o rapaz começou a roubar às escondidas. Assaltava instituições comerciais onde sabia fácil acesso ao dinheiro e, quando a mãezinha, adivinhando-lhe as faltas, tentou aconselhá-lo, gritou: "Mãe, eu não preciso de suas observações. Deixá-la-ei em casa e voltarei mais tarde com grande fortuna. Dar-lhe-ei casa, roupa, bem-estar e fartura. A senhora tem o pensamento preso às obrigações porque desde cedo vem atravessando uma vida miserável." Assim dizendo, fugiu para a via pública e não mais regressou ao lar. Ninguém soube dele. Ausentara-se definitivamente em direção a uma importante metrópole, alimentando o propósito de furtar recursos alheios, de maneira a voltar muito rico ao convívio maternal. Passou o tempo. 1, 2, 3, 4, 5 anos.
A mãezinha, contudo, não perdeu as esperanças de reencontrá-lo. Certo dia, a imprensa estampou nos jornais o retrato de um ladrão que se tornava famoso pela audácia e inteligência. A polícia não lhe conhecia o endereço. A costureira reconheceu nele o filho e tocou para a cidade que o abrigava. Porque fosse difícil localizá-lo rapidamente, a senhora tomou um quarto num hotel a fim de esperar. Na terceira noite em que aí se encontrava, notou que um homem embuçado lhe penetrava o aposento às escuras. Aproximou-se apressado para surrupiar-lhe a bolsa. Ela tossiu e ia gritar por socorro, quando o ladrão, temendo as consequências, agarrou-lhe a garganta e a estrangulou. Nos estertores da morte, a costureira reconheceu a presença do filho e murmurou debilmente: Meu filho. Alucinado, o rapaz fez luz e identificou a mãezinha já morta e caiu de joelhos, gritando de dor selvagem. A desobediência conduziram-o progressivamente ao crime e à loucura. Que assim seja. Passagem de advertência, né? Que toca profundamente nosso coração. Imaginem um filho acabar assassinando a própria mãe devido aos seus erros. Esse tipo de situação parece, fantasiosa, mas nós podemos ter a certeza que são histórias que acontecem, que já aconteceram nos passados dessa nossa humanidade, quem sabe até nos nossos, E a grande questão é quais são os ensinamentos que nós podemos trazer dessa passagem de ensinamento do nosso amado Neo Lúcio. Bem, primeiro que muitas vezes nós já retornamos aqui para a matéria com determinadas dificuldades, que nós temos grandes chances de cair novamente nessas dificuldades, porque senão nós não estaríamos aqui, e temos a chance, se fizermos a nossa parte e esforço, como refletimos no Evangelho, de aprender e se recuperar para dar um passo na próxima etapa de elevação. Mas, se nós decidimos, por escolha, manter as nossas atitudes, pensamentos, focado no que é de baixo nível, baixo padrão, como este filho que mantinha constante as companhias mais baixas, mantinha o foco em folhetins, notícias tenebrosas e acabava vivendo engolfado em um meio de baixa vibração, a mente, o coração, a alma acabam se entregando à sua parte mais baixa, à sua parte mais vil, à sua parte sombra. E aí precisa um esforço maior ainda para sair dela. E Deus deu de presente a esse nosso irmão querido dessa passagem, uma mãezinha que era um coração, tabernáculo de Deus e de amor, que tentou de todas as formas ampará-lo e auxiliá-lo, guiando para sair dessas trevas. O que a gente vê é que o filho tanto desfez e tanto se entregou às suas fraquezas que quis o destino que ele acabasse tirando a vida da própria mãezinha. Quanto isso vai pesar, de tempo, de reparo, de acertos de conta, não só com a sua consciência própria pela mãezinha e por todas as situações que ele criou para os outros, mas pelas almas que sofreram com tanta agressividade, com tanta penúria e que ainda não estão num padrão elevado para perdoar. Então, isso é uma história, digamos, entre aspas, extrema, mas que se repete no nosso dia a dia nas pequenas coisas. Quantas vezes você e eu, nós temos chamados de bem e de luz pelos aqueles que nos cercam e nos amam, por uma boa página, por um livro, por uma palestra, por algo bacana que nos toca e nos faz ver, nossa, esse ponto eu sei que eu tenho ele de defeito e eu preciso fazer um pouco mais de esforço para mudá-lo. E às vezes a gente deixa para lá, porque é mais fácil.
porque a gente não quer o serviço e o esforço dentro de nós mesmos, que é o principal para a nossa evolução. E aí, o que é que cada um de nós vai escolher? Um esforço que ainda comparado a outros é mínimo aqui neste tempo e oportunidade? Ou nós vamos esperar as grandes dores de outros tempos futuros para repararmos, sofrermos e termos que recapitular, repetir diversas experiências difíceis? Então vamos pensar um pouquinho mais, que façamos bom uso dessas chances de regeneração que Deus nos dá neste tempo, neste agora, neste planeta de provas e expiações que é nosso hospital escola. Que assim seja. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico bem interessante falando sobre atitudes e ações práticas que melhoram a recuperação de criminosos. E para isso, esse é um artigo científico cujo título é o seguinte: Eficácia do programa de meditação transcendental em reabilitação criminal e recuperação de abuso de substâncias. Esse artigo científico ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título Journal of Offender Rehabilitation, o que quer dizer Jornal de Reabilitação de Delinquentes, pelo autor Mark A. Hawkins. Bem, esse artigo científico ele é uma revisão literária que traz aí de 30 a 39 estudos científicos que fizeram avaliações de casos onde a meditação transcendental, que é aquele tipo de meditação onde a gente trabalha a respiração, silencia a mente e busca reorganizar o nosso íntimo, o nosso interior, né? Com constância, de preferência diariamente, até quem sabe mais de uma vez no dia, ele foi aplicado a criminosos, a pessoas que realizaram diferentes tipos de crime, desde assassínios até abusos e assim por diante. E o que esse estudo de revisão nos mostra é que em praticamente todos os estudos feitos, a meditação transcendental melhorou enormemente o nível moral de ação, de conexão com o próximo e reduziu drasticamente as taxas de reincidência no crime daqueles que estavam fazendo a meditação com constância. Quando a pessoa era liberada, ela tinha uma melhor capacidade de empatia e conexão com o outro, os sentimentos muito mais elevados e muito menor chance de repetir os erros do crime quando ela praticou a meditação transcendental por muito tempo. Olha como Deus é perfeito. Além de tudo, de todos os anjos mentores, encarnados e desencarnados, as mãezinhas que Deus nos dá ao longo desta vida, Ele nos traz técnicas maravilhosas, chances e ensinamentos de nos trabalharmos para melhorar, né? Que nós então possamos fazer a nossa parte para viver este amor e sermos também este tabernáculo de luz no nosso coração para amparar os que nos cercam. Que assim seja. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse evangelho bendito que nos guia e ilumina. Pedimos hoje uma bênção especial sobre todos nós que cometemos tantos crimes, com certeza nessa nossa jornada de existência. Que saibamos nos perdoar, nos elevar e, acima de tudo, Senhor, recuperar-nos servindo aos que nos cercam. E em especial aqueles que neste momento ainda erram e caem tão drasticamente, que possam ser amparados pela espiritualidade superior. Que assim seja. E assim, quero agradecer por mais uma vez estarmos juntos. Namastê e até a próxima.